e é um momento do nosso programa que a gente traz sempre alguma coisa nova, alguma coisa atual, e também é um momento, é um espaço de debate entre professores e os alunos, né, a partir desse estímulo que o convidado traz, né, na sua fala. E hoje, né, eu tenho imenso prazer de estarmos recebendo, né, o professor Ricardo Galvão, né, uma personalidade aí do mundo acadêmico. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Física da USP, né? É membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele foi presidente do CNPq, o CNPq, né, a maior agência de fomento à pesquisa do país. Ele foi presidente de 2023 e 2025. Foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, de 2016, né, até 2019. É um docente pesquisador com uma carreira muito produtiva e com uma incidência no espaço público, na esfera pública também muito importante. O professor Ricardo, hoje, ele é deputado federal, né, pela Federação Rede do Sol, né? Ele tem uma trajetória assim invejável, né? E é impossível não citar, né, professor, uma atitude que eu reputo como muita coragem, né, força moral no enfrentamento que o professor fez com o ex-presidente em 2019, quando o presidente da República começou a falar que os dados do INPE com relação às queimadas na Amazônia estavam errados, que isso era manipulado e tal. E o professor Ricardo, à época diretor do INPE, não se curvou a essa investida negacionista, né? Foi para cima e, de fato, recebeu o apoio da comunidade científica, como deveria ser mesmo, né? Isso foi bastante marcante, né, para todos nós que somos da universidade, e mostrando que é importante ter essas atitudes de coragem, de enfrentamento dessas posturas, que eu vou chamar de negacionistas, para não descambar ladeira abaixo, né? Então, a partir dessa experiência toda como pesquisador, como intelectual que atua na esfera pública, até mesmo como um representante, né, da população de São Paulo aqui no Congresso Nacional, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Galvão, para a temática do nosso seminário hoje, a situação da ciência e tecnologia brasileiras diante dos desafios da sustentabilidade. É um tema que eu acho que ele é bastante cabível e a sua experiência, professor, também é muito adequada e importante para o nosso programa, um programa interdisciplinar, e para os propósitos desse momento, que é o seminário de integração. Então, fica à vontade, então, professor, eu vou estar operando aqui a apresentação, conforme o senhor vai pedindo, né? Vai ter até 1 hora para a sua palestra, tá? O senhor fica à vontade, e depois a gente abre um período, a princípio também de 1 hora, para o debate, para perguntas, certo? Então, com a palavra, o professor Ricardo Galvão. Eu queria só, deveria ter começado assim, eu conheço o professor Ricardo realmente há pouquíssimo tempo, ele esteve na Unesp de Presidente Prudente alguns meses atrás, né? E eu achei isso muito significativo. Não foi a primeira vez que o professor esteve em Prudente, né, na Unesp, mas dessa vez tivemos oportunidade de nos conhecer e a partir do momento que foi levantado algumas possibilidades para estar conosco neste momento no seminário,
fui eu que sugeri o seu nome, professor. Eu acho que estou muito feliz em tê-lo conosco aqui hoje. Tá? Então, o senhor fica à vontade aí para trazer suas considerações em relação a esse tema, desse que é parte dos desafios, né, do país frente a esse momento que a gente vive aí. Tá? Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Baroni, pela gentil, amigável apresentação, às vezes até, talvez, muito elogiosa, né? Não sei se eu mereço tudo, mas eu agradeço muito esse honroso convite. É a primeira vez que eu faço uma palestra para a Uniária, né? Quero saudar a todas e todos que estão nos vendo, nos escutando, e mencionar que, claro, que quando veio o convite, é um tema um pouco mais geral, né? Mas eu mudei um pouquinho o título para colocar essa questão do potencial transformador do cientista, né? Diante do atual cenário que nós vivemos, já no cenário passado, mas embora coloquemos quase todas as culpas no governo anterior, já é um cenário que a comunidade científica vem inventando em governos passados também, vai e vem, e diante da chamada modernidade da tecnologia do conhecimento, né, a economia do conhecimento, melhor dizendo, é importante que nós nos conscientizemos da questão da ciência política e o papel do cientista para o desenvolvimento nacional que todos ambicionamos. O próximo slide, por favor. Eu sempre gosto de começar com esse, também mostrei em Presidente Prudente, né? Relembrando como é importante a ação de pessoas para consolidar o progresso do país, e aqui nós estamos falando do desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós devemos muito a esse grande homem que está no meio aqui, o almirante Álvaro Alberto, e na década de 40, tendo pós-guerra visitado os Estados Unidos e visto o desenvolvimento como estava prosseguindo, e conscientizado que no Brasil praticamente não havia pesquisa, atividade de pesquisa em tempo integral, praticamente, alguns faziam, como o professor que está ao lado direito dele, aliás, lado esquerdo dele, direito nosso, professor Joaquim Costa Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez seja o primeiro trabalho experimental de física de prestígio no país, tudo feito aqui no Brasil, uma pessoa muito importante, mas era um professor, principalmente de idade de professor, e fazia pesquisa não em tempo integral. Temos, é claro, o César Lattes, importante, um professor muito importante, Luiz Freire, na Universidade Federal de Pernambuco, que nunca foi um pesquisador, vamos dizer, tempo integral, né? Mas ele foi um pesquisador bona fide, vamos dizer, mas ele foi um estimulador da pesquisa científica, como grande cientista para o país. Bom, esses homens todos que estão aí, e sob a liderança do almirante Álvaro Alberto, criaram o CNPq. Então, esse ano completamos 75 anos de criação do CNPq. Vocês vejam como a atitude corajosa de uma pessoa é importante para o desenvolvimento do país, para o progresso do país. E a razão de eu estar, sempre quando me chamam para falar sobre política científica, questões mais gerais, eu gosto de começar por um exemplo. O exemplo, como vocês estão também na área de sustentabilidade, relacionada à questão do meio ambiente, que é um pouco a área que eu trabalho também, vou começar por esse exemplo. O próximo slide, por favor, Luiz. Aqui tem a pergunta que nos aflige a todos, né? Que foi o grande motivo da questão do embate, inclusive, que eu tive com o presidente Bolsonaro, mencionado pelo professor Baroni, né? Existe aquecimento global, e ele é mesmo devido a efeitos antrópicos. Se vocês lembrarem do período da campanha, antes da campanha que foi eleito o presidente Bolsonaro, essa questão era muito questionada por políticos e, infelizmente, questionada por alguns membros da sociedade científica também, do meio científico, né? Então, esse é um exemplo claro da importância que tem de uma atuação dos cientistas
na formulação de políticas públicas. Então, vou dar algumas coisas, algumas informações que são relevantes quando nós respondemos a essas críticas. O próximo, por favor. Começo com um exemplo com um senhor muito interessante, Jean-Louis Agassiz. Era um pesquisador suíço, era mais, trabalhava em questões geológicas, né? Uma pessoa, vocês vejam que nem sempre a ciência vai junto com o caráter que gostariam. Uma pessoa extremamente racista. Inclusive, ele teve uma expedição no Brasil, a Expedição Tareia, em 1865, tem um livro da expedição, que ele menciona literalmente que o atraso do Brasil era devido à grande presença de negros no país, né? Então, vocês vejam que era uma pessoa muito racista. No entanto, deu grande contribuição para a ciência. Vocês vejam, às vezes, nós temos uma tendência, nós mais progressistas, né, de associarmos o progresso da ciência a posicionamento ideológico, nem sempre funciona assim. O que ele fez, ele mostrou que muitos dos enigmas geológicos que eram observados sobre a Terra poderiam ser explicados pelo avanço e recesso de grandes camadas de gelo, os registros que eles viam geológicos. Ele foi ridicularizado. Parte das críticas foi por causa também do caráter dele. Mas ele estava correto. Como vocês podem ver, já vamos mostrar depois, que ele acabou dando origem à chamada paleoclimatologia, que foi o início da questão de saber sobre a questão do aquecimento global. O próximo, por favor. Sempre falo, e essa foi uma das críticas do ministro, o primeiro ministro de Relações Internacionais do governo Bolsonaro, que, na verdade, o aquecimento global que nós vemos, essas variações de temperatura, são naturais. Isso sempre ocorreram na Terra. E, realmente, na Terra nós tivemos épocas glaciais, né? Eras glaciais e eras mais quentes. Chegamos até o Polo Norte a não ter gelo, árvores cresciam no Polo Norte. Então, as pessoas dizem, olha, estão dizendo que tem esse efeito aquecimento global, mas natural. A primeira explicação por que ocorrem essas variações de temperatura no clima na Terra, devemos a esse sérbio Milantan Milankovic. Estou vendo agora que o PDF corta um pouquinho, mas, de qualquer jeito, eu mando o PowerPoint também para quem quiser mostrar. E vocês veem também nessa transparência que sempre quando eu falo sobre alguém, eu conto um pouco da história dele, que eu acho que é útil para os alunos. Eu não vou ler essas histórias, mas como vai ficar disponível a todos a apresentação, acho importante os alunos terem consciência de que nem as coisas nem sempre são lineares, né? As pessoas podem produzir muita ciência, às vezes não tendo feito uma carreira acadêmica linear. Bom, o que ele mostrou foi o seguinte, que as variações periódicas de temperatura, do clima, é devido à questão de variações periódicas na órbita e rotação da Terra, afetando principalmente a quantidade de radiação atingindo o Polo Norte. Essa foi uma das primeiras explicações que eu tive que dar à imprensa. Por que o Polo Norte? Porque a Terra, quando ela gira, e às vezes você tem o Polo Norte mais voltado para o Sol, às vezes o Polo Sul. Mas por que o Polo Norte é importante? Porque o Polo Norte, quando esfria, o Polo Norte é muito cercado de terra. E quando ele esfria, as camadas de gelo se propagam sobre a Terra e acabam tomando a Terra mais fria. Já o Polo Sul, se o Polo Sul esfria, ele também tem camada de gelo, mas é muito mais difícil essa camada de gelo propagar-se, porque o Polo Sul é todo cercado por água, todo cercado por oceano, e é muito difícil congelar a água do oceano. Então, quando o Polo Norte está mais frio, nós temos essas épocas mais glaciais, porque o gelo se propaga sobre a Terra. No Polo Sul, mais frio, isso não acontece. Foi uma explicação muito importante, e ele mostrou quais são as razões dessas variações. A próxima transparência, por favor. Essas são as principais variações da Terra, que são chamados ciclos de Milankovitch. A primeira variação é devido à excentricidade da Terra, da órbita da Terra, melhor dizendo. Devido à atração de planetas mais distantes,
Plutão, Urânio mais longe do sistema do Sol, essa órbita da Terra, que é uma elipse, ela se alonga. Às vezes a Terra está mais longe do Sol, às vezes está mais próximo do Sol. Isso é uma variação que nós chamamos de variação da excentricidade da órbita elíptica da Terra. Mas notem o que eu estou mostrando para vocês. Essa variação ocorre em escalas de tempo de 100 mil a 400 mil anos. Vocês vejam nesse desenho aí, é um desenho que nós temos que parte da Terra, o inverno, nós temos o inverno e o verão, né? No verão, na figura direita, o verão está mostrando o Polo Norte, o verão do Polo Norte, o Polo Norte mais voltado para o Sol. Mas tem mais outros dois efeitos. O outro é a precessão. A Terra, como um peão que nós jogamos no chão, ela gira em torno de um eixo, e esse eixo também rotaciona, que é um sistema, um efeito, melhor dizendo, chamamos de precessão, como um peão que nós jogamos no chão, o seu eixo precessiona. Esse pressionamento torna a Terra, o Polo Norte, mais longe ou mais perto do Sol, mas isso ocorre em escalas de tempo de 26 mil anos. E também tem uma pequena variação na inclinação do eixo da Terra devido à atração da Lua. E essa inclinação ocorre em escalas de tempo de 40 mil anos. Então, vocês vejam que essas variações na temperatura da Terra ocorrem devido às suas órbitas, mas são em escalas de tempos muito longas. Isso eu vou mostrar, e isso que muita gente fala que seria natural, não é, como eu vou mostrar no próximo slide, por favor. Aqui nós temos a razão que muita gente pergunta, o seguinte, bom, nós estamos vendo que a temperatura da Terra está variando, mas como que nós podemos saber o que ocorreu no passado? Essa é uma dúvida que quem não é especialista, até mesmo alguns físicos, tem muitas dúvidas. Não sabem esclarecer essa dúvida. Eu vou mostrar só um método, como que nós sabemos o que passou, o que ocorreu no passado. É o chamado método da razão dos isótopos de hidrogênio, de oxigênio, desculpem. Vocês sabem que todo mundo conhece que a água, H2O, né, tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, esse núcleo central. O oxigênio é um átomo que, no seu núcleo, ele tem 4 nêutrons e 4 prótons, normalmente, o oxigênio comum. Mas tem um oxigênio, um outro isótopo, que tem mais 2 nêutrons. Em vez de ter, então, o seu núcleo, o chamado oxigênio 16, com 8 nêutrons, desculpe, 8 nêutrons mais 2 nêutrons do que o comum, nós temos o oxigênio 18, que torna o átomo um pouquinho mais pesado. Esse isótopo existe, torna o átomo um pouquinho mais pesado. E como que isso é usado? Vocês vejam como são criativos os cientistas. Nós vamos ver isso no próximo slide, por favor, Barão. O que acontece? A maior parte do gelo formado, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, é feito por vapor que sai dos oceanos, principalmente o vapor que sai dos oceanos. Então, principalmente no Equador, né, o vapor sobe para a atmosfera, e esse vapor é carreado pelos ventos atmosféricos do Polo Norte para o Polo Sul. Acontece que a água pesada, que tem oxigênio 18, né, essa água pesada, ela é como um núcleo um pouquinho mais pesado, ela precipita sobre o mar antes da água que tem só o oxigênio 16. Então, acontece que o gelo que é formado no Polo Norte e no Polo Sul, ele tem menos oxigênio 18 do que o normal, porque a água com oxigênio 18, ela precipitou no mar antes. Isso é que sempre ocorre, a não ser que eu tenha uma época mais quente. Numa época mais quente, é mais calor, então, mesmo a água com oxigênio 18 acaba sendo carreada para o Polo Norte. Quando temos uma época mais fria, essa água com oxigênio 18 cai antes e não acontece no Polo Norte. E como que os cientistas utilizam isso? Vamos ver o próximo slide, por favor.
Os que os cientistas fazem, aqui está um exemplo do Polo Norte, na estação na Groenlândia, né? Um projeto que durou muitos anos e ainda tem medidas hoje, eles cavam no gelo solar um tubo muito profundo de gelo. Esse tubo de gelo, quando a água cai, se precipita nos polos e ela é congelada, ela também armazena bolhas de ar nela, porque bolhas amargilhadas no gelo que é precipitado. E eles cavando, eles podem fazer vaporizar o gelo, né, e ver qual é a concentração de oxigênio 18 e oxigênio 16 nessas bolhas de ar que foram aprisionadas no gelo. E eles conseguem saber, quando eles cavam a profundidade, há quanto tempo passado isso ocorreu, porque também na amadilhada com ar desculpem, tem CO2 também. E o CO2 tem carbono. E o carbono também nós podemos usar um outro método físico para detectar o tempo dessa bolha, desse gelo com a profundidade, através do método chamado carbono 14. Então, nessa curva que vocês veem aí, uma linha em vermelho e uma linha em azul, foram medidas tomadas desde de 1900, agora não me lembro, mas eu acho que é 93, desculpem, 1990 até 1994, dessas amostragens feitas nessas bolhas. Então, em azul, você tem os isótopos, a razão de isótopo de oxigênio 18 e oxigênio para oxigênio 16, e em vermelho vocês têm a temperatura medida. E vocês veem que a variação da temperatura medida com a variação da razão entre oxigênio 18 e oxigênio 16 bate em cima uma da outra. Isso daí, então, nos dá uma régua para medir qual era a temperatura, a variação de temperatura passada, cavando mais profundamente no gelo. Isso é um dos métodos utilizados, mas um método razoavelmente preciso para ter como estava a temperatura no passado. E qual é o resultado disso? Próxima transparência, por favor, Baroni. O resultado disso aí está mostrado nessas duas figuras. Isso são figuras produzidas pelo sistema Copérnicus, que é da Agência Espacial Europeia. O que vocês estão vendo aí é a variação da temperatura média da Terra, média quer dizer em média de 11 anos, média sobre a Terra, média espacial e média de 11 anos. Porque é importante quando as pessoas falam, como que eu falo em variação de temperatura, se um dia é verão ou inverno? Quando nós estamos falando de clima e não de previsão do tempo, nós estamos falando de médias de muitos anos. E aí o que está marcado é a variação da temperatura, à esquerda, essa linha vermelha, comparação com a média que havia na época pré-industrial, entre 1860 e 1890. E vocês vejam que havia variação dessa temperatura média, mas a partir de 1970, 75, mais ou menos, esse crescimento de temperatura começou a aumentar fortemente, 0,02 graus centígrados por ano. Parece pouco por ano, mas é muito. E na curva da direita, vocês veem também a média na linha amarela da incidência solar e na linha vermelha aumenta a temperatura. Então, vocês vejam que o fluxo solar sobre a Terra não variou muito, mas a temperatura variou. E por quê? Isso é devido ao armadilhamento de CO2 na atmosfera, como eu vou mostrar no próximo slide, quem mostrou que essa era a razão principal. Por favor, Baroni. Tem um antes, né, para assustar todo mundo. Vocês sabem que na reunião do IPCC, ainda no Congresso de Paris, né, foi dito que era importantíssimo manter o aumento da temperatura da Terra até 2050 menor que 1,5 graus centígrados. Nós já ultrapassamos isso, infelizmente. Em 2024, ultrapassamos 1,5 graus centígrados de aumento dessa temperatura média. Em 2025 foi alta, na verdade, vocês podem ver que desde 2010, mais ou menos, né, essa temperatura tem sempre aumentado, essa temperatura média.
começou na década de 1950, mas o início mesmo começou por volta de 1980. Esse aumento está medido, claro, e também altamente correlacionado com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que na época industrial era da ordem de 280 partes por milhão, agora estamos na ordem de 420 partes por milhão na atmosfera terrestre. O próximo, Baroni. A primeira pessoa a mostrar que esse aumento de temperatura era devido ao CO2 ou qualquer outro gás na atmosfera foi o Jean-Baptiste Fourier. Esse é um dos mais inteligentes e produtivos cientistas e matemáticos que a humanidade conheceu, esse francês. Não vou ler a história dele, né? Mas em 1820 ele fez o seguinte, ele pensou uma coisa muito simples. Olha, todo o calor que chega na Terra vem do Sol. E nós sabemos mais ou menos qual a incidência, qual a intensidade de calor que chega na Terra. A Terra esquenta, e como todo corpo quente, ela irradia a temperatura de volta. E essa temperatura, e esse calor que a Terra irradia de volta, nós sabemos fisicamente que é proporcional à potência quarta de sua temperatura, proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Então ele falou, olha, se eu balancear o fluxo de calor que vem para a Terra do Sol e o fluxo de calor que a Terra emite, eu vou encontrar a temperatura média que a Terra deve ter. Ele fez esse cálculo muito simples e chegou à conclusão que a temperatura da média da Terra deveria ser menos 13 graus centígrados. E ele sabia que essa não era a temperatura média da Terra, muito superior a isso. Então, ele concluiu imediatamente, embora não conhecesse a atmosfera, que provavelmente a atmosfera deveria estar armazenando parte da radiação que a Terra emitia de volta para o Sol. E essa foi a primeira sugestão dele. O próximo slide vai mostrar, então, como foi feita essa medida. Esse é um grande cientista, o irlandês, o John Tyndall, que ele fez a seguinte medida. Depois de descoberto que a Terra tinha vapor d'água, oxigênio, nitrogênio, né, e CO2, ele fez uma medida de quanto que esses gases absorviam a radiação infravermelha. Como ele fez, vocês vejam que essa figura aqui bonita, como era bom experimentos no século XIX, bem mais simples, né? Tem uma caixinha que tem bem à direita, como a apresentação PDF eu não posso mostrar, mas uma caixinha que simplesmente ele colocava nessa uma caixinha de copa água e fervia a água. Essa água fervida emitia radiação infravermelha e ele detetava essa radiação à esquerda. Vocês veem uma espécie de um telescópio medindo a radiação. E ele enchia esse tubo com diferentes gases, CO2, nitrogênio, vapor d'água, e ele viu imediatamente que o vapor d'água e o gás carbônico absorviam a radiação infravermelha. Aí ele não sabia como fazer o cálculo direito, mas ele disse numa apresentação na Royal Society inglesa que quando a Terra irradiava de volta, não era verdade que toda a radiação ia para o espaço. Parte era absorvida pela própria atmosfera, que devolvia a Terra novamente, aquecendo a Terra com temperatura maior do que o Fourier tinha calculado. Mas aí veio um grande homem que fez os cálculos exatos. Próximo slide, por favor. Esse é o sueco Svante Arrhenius, prêmio Nobel de Química pela famosa equação de Arrhenius, que pelo serviço prestado principalmente na questão da eletrólise, questões eletrolíticas. Mas ele não ganhou o prêmio por esse trabalho fenomenal que ele fez. O que ele fez? Ele, com os dados do John Tyndall e de outros, ele pegou e dividiu a Terra em segmentos de 10 graus, né, subindo, passando desde o Polo Sul ao Polo Norte, né, de 10 graus, levou em conta a presença de nuvens, e ele fez um cálculo bastante concentrado, bastante difícil, melhor dizendo, como mostrar, e ele chegou à conclusão, se a concentração de CO2, eu lamento que esteja cortado aí, viu, Baroni? Depois eu tenho que mandar o PowerPoint mesmo. Se a concentração de CO2 dobrar,
a temperatura da média deve aumentar de 4,5 graus centígrados. E isso é o que nós estamos vendo aproximadamente hoje em dia. Mas eu gosto muito de elogiar esse trabalho do Arrhenius a dificuldade que teve esse trabalho. Mostra o próximo slide, por favor, Baroni. Ele fez esses cálculos, a cópia da tabela que ele fez, analisando os dados muitos dados, temperatura, dados de concentração de CO2, e eu gosto de mostrar esse trabalho deles, porque muitos alunos hoje em dia reclamam que o computador não está funcionando, que tem dificuldades, não consegue obter resultado, ou a inteligência artificial não está funcionando direito. Esse trabalho dele, ele teve que fazer mais de 100 mil cálculos à mão, com regra de cálculo, analisando várias tabelas, e chegou à conclusão que a variação da temperatura média da Terra seria proporcional ao logaritmo entre a razão da densidade de CO2 medida atualmente e uma densidade de CO2 de referência. Esse resultado é válido até hoje. Foi uma pessoa notável. Eu acho que ele deveria ter ganho o prêmio Nobel por isso. Mas, quando ele publicou esse trabalho, não foi dada muita atenção ao trabalho. Até que veio uma medida experimental, que é a próxima transparência, por favor, Baroni. Foi desse inglês, o Guy Callendar, que ele leu o trabalho de Arrhenius e ele resolveu tomar as medidas, né, em várias estações experimentais, eu acho que da ordem de 130 estações, daqui a pouco eu vou mostrar, para ver se a temperatura da Terra está aumentando realmente com a concentração de CO2. Ele é uma pessoa interessante, inclusive tem uma história sobre ele. Ele era cego de um olho. Ele era cego de olho quando era de jovem, uma briga entre irmãos, eu acho que ele era muito criança, e o irmão dele acabou perfurando, sem querer, um olho dele. E isso evitou que ele fosse fazer o serviço militar durante a Primeira Guerra. Mas a humanidade ganhou pelo trabalho experimental que ele acabou fazendo. Às vezes, vocês vejam que uma coisa ruim acaba levando a um bem. A próxima transparência, por favor, Barão. Aqui está o resultado experimental dele. Se vocês olharem essa curva, essas curvas à direita, né? Então, agora tem um número aí, foram 147 estações experimentais que ele colheu dados desde 1880 até quando ele publicou 1930, essas temperaturas médias e a concentração de CO2. Vocês quase não conseguem ver a concentração de CO2, é uma curva tracejada na primeira linha em cima. Mas ele mostrou que a temperatura está aumentando junto com a concentração de CO2. Esse trabalho dele que acabou criando a famosa ciência de climatologia. Devemos muito ao Callendar, até hoje falamos um modelo de Arrhenius-Callendar para explicar o aquecimento global. A próxima transparência, por favor. E, finalmente, temos o grande trabalho importantíssimo desse americano, o Charles Keeling, que ele resolveu medir a temperatura de CO2, ele morava na Califórnia, um trabalho feito na Califórnia. E ele observou uma coisa interessante, né, que a concentração de CO2, embora a média que ele estava medindo era a mesma vários dias, ele notava uma variação da média do dia para a noite. À noite aumentava a concentração de CO2, durante o dia diminuía. Então, ele foi fazer essas medidas no Hawaii, no Monte Mauna Loa, no Hawaii, para fazer essas medidas, e começou em 1954, e até hoje essa medida é feita, é continuada pelo seu filho, porque ele faleceu. Mostra a próxima transparência, por favor. Aí vocês veem a famosa curva de Keeling, começando aqui, nesse caso, em 1960, terminando no ano passado. Vocês veem que essa curva varia como um dente de serra. Essa oscilação de dente de serra é a variação que tem entre verão e inverno no Polo Norte, no Hemisfério Norte, melhor dizendo. Que durante o inverno, né, as florestas não crescem tanto, então a concentração de CO2 aumenta. Já quando começa, então, na primavera e verão, elas crescem e elas absorvem o CO2 através do efeito da fotossíntese.
Isso foi muito importante e mostrou para a humanidade qual é a melhor ferramenta que nós temos para decrescer a concentração de CO2 na atmosfera, que é exatamente o crescimento de ar. Essas medidas continuam sendo feitas e essa foi a grande contribuição de Charles Keeling para a questão ambiental. Próxima transparência, por favor. Quem tiver mais dúvida, eu não vou me delongar muito sobre isso, mas se vocês quiserem explicar, esse primeiro livro aí, What We Know About Climate Change, é do Kerry Emanuel, que é um professor de meteorologia do MIT, um especialista mundial em furacões. E ele explica um pouco sobre isso de uma forma muito simples para o leigo entender. E tem também um livro de um grande físico inglês, o Lawrence Krauss, que ele descreve mais tecnicamente a física das mudanças climáticas. E mostrando que, hoje em dia, tudo está baseado em ciência. Tivemos o Prêmio Nobel 2021, o Hasselmann e o Manabe, que fizeram a base de toda a ciência para explicar as mudanças climáticas. Então, aqueles que ainda são negacionistas precisam estudar um pouco mais. Aliás, numa intervenção no Congresso, no começo desse ano, eu mencionei isso contra uns discursos negacionistas que afetavam o meu ouvido. A próxima transparência, por favor. Mas agora vamos um pouco o tema mais voltado para o que vocês me pediram, né? Com todas essas evidências, eu não vou dar mais exemplo das mudanças climáticas relacionadas à sustentabilidade, né? Mas o que os cientistas, principalmente quem é voltado para as questões sociais, deve fazer para enfrentar esse desafio do negacionismo, né? A primeira coisa importante é não ser ingênuo. Sabe? A primeira coisa importante é, quando ter crítica, não ser ingênuo, não pensar que é só por falta de conhecimento que as críticas são feitas. Não, muitas críticas são feitas de uma forma ardilosa e mal intencionada. A segunda coisa é não responder com uma reação simplesmente, como eu vou dizer, com imediatismo. Basear sempre questões científicas, porque algumas das críticas têm razão de ser. Vou mostrar na próxima transparência, por favor, Baroni. Aqui eu tenho a primeira coisa importante. Há alguns anos, o Baroni botou na página dele, né? Eu tive uma discussão interessante com uma ex-editora em chefe da Scientific American, a Mariette de Cristina, um evento promovido pelo Instituto Questão Ciência sobre a questão de negacionismo e ciência. E olha que interessante, mostra a próxima transparência, por favor, Barão. A Mariette de Cristina, ela chama atenção que a revolução industrial, a digital, melhor dizendo, e as mídias sociais acabaram introduzindo um cenário que torna muito difícil o trabalho dos cientistas de mostrar como devem ser as políticas públicas baseadas em ciência, em face dos ataques negacionistas. Porque ela chamou atenção que as mídias sociais acabaram criando na sociedade uma ansiedade por respostas rápidas e pouco profundas. E a ciência nem sempre é assim. A ciência nem sempre pode prover respostas rápidas e ela, muitas vezes, exige profundidade. E mais do que isso, muitas vezes a ciência não pode dizer que esse resultado é 100% seguro, porque nós temos sempre que levar em conta que qualquer teoria, qualquer motivação pode ser, de mais tarde, contestada por novos resultados. Bom, então, essa é a primeira coisa importante, que nós temos que estar conscientes que as mídias sociais não são fáceis de responder e nem sempre elas estão simplesmente criticando por questões ideológicas. Tem problemas também de um fundo mais básico. Próxima transparência, por favor, Baroni. Aqui tem outra, não sei se vocês viram, esse site é muito interessante, de Conversation. Além das mídias sociais, nós temos também a questão da inteligência artificial, uma ferramenta espetacular, que ajuda muita gente até na pesquisa científica. Mas nós não nos damos conta que, às vezes, fazemos uma pergunta para a inteligência artificial, ela vai dar uma resposta baseada nas bases de dados que ela utiliza
que o algoritmo utiliza. E ela nunca diz que não tem aquela resposta, nunca diz que a resposta está errada. Isso é um problema sério, e isso é muito utilizado pelos negacionistas. A próxima transparência, por favor. Um dos exemplos desse, não sei se vocês leram recentemente, uma manifestação bastante interessante do Nicoleles. Eu nem sempre concordo com tudo que ele diz, mas ele chama a atenção de uma coisa importante também, né? Que com a internet nós estamos correndo o risco não de que a inteligência artificial, etc., passa a pensar, substituir os humanos com pensamento, mas os humanos pensarem como máquinas, porque a inteligência artificial, as redes sociais, acabam botando nossa maneira de pensar dentro de quadrados, né? Tem que ser no máximo 3 minutos, tem que atingir o público, etc., coisas que nem sempre se coordenam corretamente com a argumentação científica. A próxima transparência, por favor. Não sei se vocês viram, agora saiu nessa semana, muitas das informações de Dinamarca e Noruega, né, que estão proibindo alunos crianças até, de adolescentes, até 16 anos, ou restringindo, não proibindo, o acesso a redes sociais, e tem esse trabalho, quem quiser ver, da World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, né, chamando a atenção das influências mentais do uso extremo de redes sociais e jogos. Isso é preocupante para o futuro de nossas políticas públicas baseadas no conhecimento científico. A próxima transparência, por favor, Baroni. E não são só as redes sociais. Eu gostaria de lembrar, quem se interessa por esse assunto, lê esse livro esse daí é um jornalista americano, Sean Otto, que escreveu um livro já há quase 10 anos, The War on Science, A Guerra na Ciência. Né? Eu vou ler o que ele diz aqui. Né? Ele diz, parece haver uma erosão da posição e compreensão da ciência e da engenharia entre o público. As pessoas parecem muito mais inclinadas a rejeitar fato, evidência hoje no passado. Por que isso poderia ser? Eu os aconselho a ler para ver a resposta que ele coloca. É importantíssimo o que está acontecendo para a civilização hoje, principalmente nas chamadas ciências duras. A próxima transparência, por favor, Baroni. Mas parte da culpa é nossa também, né? Primeiro que é uma falta de entendimento da metodologia científica e nem sempre nós sabemos comunicar os nossos resultados corretamente. Há exemplos de más condutas por parte científica, mostrar pelo menos, né? E temos também o negativismo, liderança política e formadores de opinião. Isso, por exemplo, eu vi claramente no Congresso. Um deles, eu vou falar o nome, me perdoe se ele ouvir, né? Mas o deputado Nicolas, que tem, sei lá, milhões de seguidores. As baboseiras que eu ouvi ele falar na Câmara são ofensivas para a sociedade acadêmica brasileira. A próxima transparência, por favor. Mas aí temos um exemplo, dá um só, de má conduta. Esse foi um grande físico, Viktor Naninov, que era um búlgaro, e ele teve contribuições importantíssimas, porque ele foi um codistribuidor dos elementos de massa atômica 110, 111, 112. Foi tão famoso que foi convidado para trabalhar no Lawrence Berkeley National Laboratory, que é importantíssimo em pesquisa. Mas lá, talvez com o ego muito estimulado, né? Ele continuou trabalhando na descoberta de novos elementos e fraudou resultados de medida de elementos com massa atômica 117, 118. Então, temos também exemplo de má conduta, e esses exemplos são muito bem utilizados pelos negacionistas. O próximo, por favor. Também quem se interessa por isso, mais do ponto de vista social do que de ciência dura, vamos dizer assim, eu recomendo muito ler esse livro do Sven Hansson, que é um sueco, nesse livro, na Studies in History and Philosophy of Science, uma publicação científica de 2017. Ele faz um trabalho muito interessante. Ele usa 3 exemplos de negacionismo, um com relação à teoria da relatividade, outro com relação à teoria da evolução e outro com relação à teoria
das mudanças climáticas. E se vocês lerem, vocês vão alertar. E isso eu tenho chamado a atenção em todas as minhas palestras. Porque antigamente nós dizíamos que o negacionismo científico era provocado por um certo obscurantismo, né, ligado a extremos religiosos. Eu não critico as religiões todas, não, inclusive eu sou uma pessoa religiosa, mas aqueles fundamentalistas que levavam as suas ideologias profundamente sem saber interpretar seus livros sagrados, né, dizendo que o resultado científico era contra o livro. Isso era que é no passado. O que ele chama a atenção agora, que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o negacionismo científico atual ele é uma pseudociência, vou ler, baseada na construção persistente de faltas controversas sobre modelos e resultados científicos desculpem, que ameaçam interesses econômicos, ideologias políticas, situação confortável de grupos poderosos. Isso é o exemplo paradigmático disso, foi o que mencionou o Baroni, eu tive que enfrentar contra o ex-presidente e contra também o deputado federal, agora deputado federal, né? O Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente. Aliás, infelizmente, ele é candidato a senador. Agora não vou fazer nenhuma crítica, quem quiser que votar que vote, mas ele é um negacionista científico muito esperto, muito ardiloso. Ele usa o fato de, às vezes, nós não podemos dizer que isso está 100% certo ou 100% errado, para atacar resultados científicos que vão contra os seus interesses. E isso eu notei muito no Congresso, entre alguns colegas meus. Poucos, mas entre alguns colegas meus. O próximo, por favor, Baroni. E como nós estamos numa época de eleição, estamos preocupados com isso, eu recomendo a todos que ainda não leram, que leiam esse livro do Giuliano da Empoli, também um jornalista italiano, que escreveu esse livro, Os Engenheiros do Caos, que mostra como as redes sociais são utilizadas para deturpar resultados científicos no interesse de grupos poderosos. O próximo, por favor. Aqui tem um exemplo interessante antes das redes sociais. Esse é de um outro livro interessante, quem pode ler um pouquinho de italiano. Essa da mesma jornalista, Stella Levantesi. Ela escreveu esse livro, I Bugiardi del Clima, que são os negacionistas, né, os negadores, vamos dizer assim, traduzindo melhor italiano, do clima. O que vocês estão vendo aí é uma foto do general Ulysses Grant em frente do acampamento em sua tropa em Cedar Point, na Virgínia, então, durante a Guerra de Sucessão. No começo do século XIX, é melhor dizendo, no final do século XIX, começo do século XX, havia um grande interesse de descendentes de pessoas famosas, né, utilizarem fotos, promover a figura de seus antepassados. E um deles foi feito com essa figura do general Grant em frente ao acampamento dele. Analisando melhor a figura, o que acontece, essa foto não foi dele. Foi a foto de um outro general, esqueci meu nome agora, e muito ardilosamente o fotógrafo, não tinha computador, não tinha nada, né, que hoje nós temos para fazer, e colocou a face do general Grant em cima do corpo de outro general. Só uma análise mais detalhada pôde ver a falsidade. Vocês vejam que essa intenção de falsificar resultados é antiga, não é de agora, né, do tempo dos computadores. O próximo, por favor. E também temos questões quando a política ataca muito a ciência, que afetam a formulação de políticas públicas baseadas na evidência científica. Temos aí exemplos agora, não preciso de falar, do Trump, né, como ele está afetando a ciência americana. Só do National Health Institute, né, que é importantíssimo nos Estados Unidos, ele demitiu, se não me engano, da ordem de 1.500 pesquisadores. Proibiu alguns temas de pesquisa, por exemplo, questões sociais envolvendo grupos homoafetivos, uma questão terrível, né? E isso tem levado uma diáspora de pesquisadores americanos. O próximo, por favor, por exemplo, se não me engano, inclusive da revista Nature, publicada em outubro do ano passado,
mostrando como esse efeito afeta a ciência americana, que é muito avançada. Por que eu chamo a atenção disso? Estamos novamente num período de eleição, sabe? E talvez todos nós falemos só em presidente, ou talvez governador, discutimos isso. Mas digo, eu creio que qualquer pessoa pode votar em qualquer representante de diferentes ideologias, de acordo com a sua ideologia, né? No entanto, nenhum cientista está justificado se votar em um político que seja negacionista, seja da ideologia que for, até de esquerda, de direita, não interessa. Mas se tiver uma atitude negacionista, nós não temos o direito, não estamos justificados para votar em pessoas assim. O próximo, por favor. O Brasil tem avançado bastante agora no governo Lula. Agora eu vou fazer um pouquinho apologia desse governo, né? Nós acabamos de publicar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, dando um rumo para o desenvolvimento científico no país. Ela foi lançada agora em janeiro, essa foi uma reunião no Palácio do Planalto, onde está começando da esquerda para a direita de vocês. Está o Luiz Fernandes, que é ainda secretário, secretário do Ministério do Meio Ambiente, depois a ministra Luciana Santos, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e aí está o chefe da Casa Civil, né? O ministro da Casa Civil. Essa estratégia foi muito bem elaborada não é ainda prática, né, mas como nós devemos fazer o desenvolvimento científico nos próximos anos. O próximo, por favor, Barão. Aqui estão as primeiras, as bases, não vou ler, né, mas as colunas mestras que a estratégia nacional tem que ser justa, no sentido de colocar ciência e tecnologia a serviço do bem-estar coletivo, fazer que o país tenha um desenvolvimento alcançando o nível que merece no cenário internacional, e soberano no sentido que o país tem que dominar todas as tecnologias que são estratégicas para o país de uma forma soberana. Esse é um ponto importantíssimo, principalmente com relação à discussão dessa semana, sobre a questão das terras raras. O próximo, por favor. E essa estratégia foi elaborada em 4 eixos. Eu não vou ler todos, né, porque vou deixar para vocês poderem ler, mas o primeiro eixo é importantíssimo, que é a expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem 3 níveis. Essa foi uma sugestão muito interessante do professor Renato Giannini, né, que quando fazemos estratégia, não podemos dizer que vamos ter tudo do jeito que nós gostaríamos no país. Então, a estratégia nossa, já estou quase terminando, nós temos que ter 3 níveis. Grandes áreas que o Brasil é líder global, grandes áreas que temos excelência científica e tecnológica, mas que precisamos de avançar, e grandes áreas que nós precisamos de uma interferência para desenvolvê-la, que não temos ainda todo o conhecimento necessário. O próximo, por favor, Baroni. O segundo eixo é a inovação empresarial e reindustrialização do país em novas bases tecnológicas. O Brasil não vai viver sem uma indústria forte e soberana que desenvolva a sua própria tecnologia sem copiar do exterior. Aí temos os itens que nós estamos considerando. O terceiro eixo, por favor. O próximo. Aí tem os projetos estratégicos para a soberania nacional. Isso é importantíssimo, inclusive na questão da defesa. Talvez algumas pessoas mais progressistas não gostem de falar em defesa, mas nenhum país soberano não é soberano se não tiver uma força armada forte e que seja capaz de ter seus próprios produtos, né? Então, nós temos que investir também em que tenhamos um desenvolvimento da nossa defesa soberana. E, finalmente, a pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento social. Eu falei finalmente, mas isso talvez seja uma das coisas mais importantes dessa nova estratégia. O próximo, por favor, Baroni. No eixo 1, aqui algumas pessoas têm as áreas prioritárias, eu não as vou ler todas, mas elas foram muito bem
estudadas, que que nós vamos nos concentrar, o governo pretende concentrar nos próximos anos, inclusive sendo reeleito, né? O próximo eixo, por favor. Essa inovação empresarial, reindustrialização, quais são as áreas prioritárias que nós estamos falando, né? Vocês vejam que o segundo é importantíssimo, que é o complexo industrial da saúde, resiliente para reduzir vulnerabilidade do nosso SUS e ampliar o acesso à saúde. Temos várias coisas nessas áreas de saúde muito importante que nós estamos investindo muitos recursos. Por exemplo, quando eu era ainda presidente do CNPq, só no ano passado, em colaboração com o Ministério da Saúde, investimos mais de 400 milhões em recursos para o chamado PPSUS, que é o Programa de Pesquisa para o SUS. A próxima transparência, por favor. Esses são os projetos estratégicos para a indústria nacional, né? Eu chamo a atenção quando aí está o programa nuclear, que muita gente se assusta, raio de isótopos, mas aí está o projeto para fazer o reator multipropósito brasileiro para produzir radiofármacos de interesse direto da associação, da população, sem ter que importar elementos nucleares do exterior. O próximo, por favor, o eixo 4. E, finalmente, para as áreas prioritárias para desenvolvimento social. Vocês vejam que algumas coisas se repetem, né? Um deles tem a redução da valorização do trabalho, redução das desigualdades, mas eu vou falar da segurança pública, que às vezes os partidos mais à esquerda são muito criticados por não cuidar da segurança pública. E o governo está empenhado, sim, em investir na segurança pública, não só em questão de aumentar tempo de presídio, essas coisas que a extrema-direita coloca, mas principalmente ter uma segurança pública com o que há de mais moderno em ciência e tecnologia e em bases de dados, para que possamos ter ações mais rápidas e mais contundentes para eliminar, principalmente, as grandes facções que afetam a segurança do nosso país. O próximo, por favor. Eu estou terminando, lamento que vocês não consigam ler essa toda, também vou mandar, né? Em 2016, teve uma reunião do grupo, do board, né? Como é que eu vou dizer isso? Do conselho, melhor dizendo, do secretário-geral das Nações Unidas, para discutir o que era importante para o desenvolvimento sustentável, finalmente o que vocês estão muito preocupados, né? E olha o que eles dizem aí, eu vou chamar a atenção. O desenvolvimento sustentável é um dos desafios mais assustadores e complexos enfrentados pela humanidade em sua história. E aí ele chama a atenção que deve ter interação, e o importante é que nós temos que ter a criação do conhecimento científico e as plataformas de tomada de decisão devem estar intrinsecamente ligadas à formulação de políticas públicas. Por isso, em função dessa necessidade, que nós temos um grupo, e eu vou terminar, vou mostrar a próxima transparência falando sobre isso, que não sei se todos vocês conhecem, mas eu faço muita propaganda dele, Programa Cientistas Engajados, que é liderado pela doutora Mariana Moura, que é professora da Unesp, agora está professora substituta na Unesp, aí de Araraquara, toda sexta-feira está aí, quem quiser se aproximar dela. Mas tem gente muito importante trabalhando nisso. Mariana Moura, o Paulo Artacho, o Eduardo Costa, o Walter Neves, não sei se vocês lembram, desse grande arqueólogo que fez estudo da Luzia, aquele fóssil descoberto em Minas Gerais, também a professora Helena Nader, e nós estamos imbuídos de fazer aumentar a representatividade da ciência, da academia no Congresso Nacional para influenciar corretamente as políticas públicas. Então, isso daí é um grupo de pesquisa de acadêmicos, melhor dizendo, que estão estimulando o envolvimento político, independente de que partido a pessoa seja. O que é importante é que ela esteja voltada a promover
a ciência e tecnologia e o conhecimento científico na formação de políticas públicas. Então, com esse slide, eu me despeço com o próximo, por favor, Baroni. Lembrando que esse ano, tanto o CNPq como a CAPES faz 75 anos de grande trabalho para promover o desenvolvimento científico nacional. Eu agradeço a todos os ex-presidentes de ambas as instituições e os atuais, o professor Olival e a professora Denise, respectivamente, que têm trabalhado fortemente para que consolidemos ainda mais nosso sistema de ciência e tecnologia. Obrigado a todos pela atenção. Acho que eu fiquei dentro da 1 hora. Parabéns, professor. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor. Parabéns. Professor, gratidão. Excelente final de semana e obrigada. Excelente palestra, professor, e muito bem colocadas as questões políticas. Obrigada, professor. Aguardando as perguntas. Eu gostaria de dizer, eu não sei se o Guilherme já entrou ou se ele não conseguiu mesmo, não estou visualizando aqui. De qualquer forma, nós estamos com mais de 70 pessoas, umas 70 pessoas praticamente, quase 70 pessoas. Eu vou agora, professor Ricardo, abrir já para as perguntas. Eu vou tentar concluir. Nós temos cerca de 1 hora, né, para esse debate. Nós estamos já com 2, 3 inscritos. O bom do Meet é que ele marca direitinho quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3. Né? A gente pode fazer o seguinte, talvez, eu não sei se haverá mais demanda. Eu estou pensando em fazer essas 3 primeiras questões, passar a palavra, portanto, pela ordem, de Madalene, para o Henrique e para o Fernando. Eles formulam as questões, o professor Ricardo tem um tempo para responder, depois nós já temos mais 2 perguntas. Pode ser assim? Eu pergunto se não seria melhor priorizar a pergunta dos professores. Eu não sou professora, sou aluna. Não tem essa ordem, normalmente? Olha, o Henrique está aí, eu acho que não, viu, Madalene? Olha, ele está na cabeça. Tá bom. Rápido. Não, tá bom, eu falo rápido. Professor Galvão, primeiramente, parabenizo por sua participação no Congresso, agora como deputado, né? E eu tenho muita esperança que a gente possa conduzir outros pesquisadores, cientistas, para o legislativo, né? Porque a importância da ciência é muito grande e a ciência comprometida com a verdade, né? Porque conforme sua explanação, né, muito boa, perfeita, a gente vê que a ciência muitas vezes é deturpada, né, por pesquisas erradas, né, tendenciosas, né? E para combater o negacionismo é importante a gente desenvolver melhor os nossos argumentos, né, em relação para defender a ciência, né? Então eu lembro aqui do Estado de São Paulo que nós temos um problema muito grave, né, de desmonte da pesquisa científica pública. Né? Um exemplo é o caso como se diz, o desmonte, né? Foi o Instituto Florestal deixou de existir e foi criado um Instituto de Pesquisas Ambientais, uma forma assim muito errônea de política pública, né? E que está prejudicando o meio ambiente do Estado de São Paulo, né? Estamos tendo um desmonte da pesquisa ambiental no Estado de São Paulo. Então, eu gostaria de saber as possibilidades que o senhor vê em melhorar essa questão no Estado de São Paulo, né, como o nosso representante, né? E a minha pergunta é essa. E agradeço imensamente sua apresentação, anotei muitas coisas e vão me ajudar muito.
esses dados. O professor Henrique. Eu estava colocando só no chat aqui, que tem o microfone aberto, do Walter Yoshi, para fechar a conversa. Queria agradecer ao professor Ricardo Galvão, excelente palestra, um trabalho muito admirado, com certeza, por todos nós. E parabéns também pela representatividade do deputado, concordo plenamente com você, que a gente precisa aumentar a nossa frente, né, de parlamentares que defendem a ciência, principalmente com cientistas, né. Eu vou fazer algumas questões, acho que mais técnicas, né, e aproveitando também que você é um pesquisador que participou já do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né. Primeiro que você falou que a melhor tecnologia que existe para capturar carbono, né, e controlar as emissões são as árvores e as florestas, né. Então, quando elas crescem, elas capturam e armazenam o carbono. A pergunta é, quando elas estabilizam, esse processo continua acontecendo, né, e quais são os desafios de continuar utilizando esse método para controlar, equilibrar as emissões e o carbono que está na atmosfera. A outra, também ainda na esfera mais técnica, é essa relação que existe entre degradação do meio ambiente, ações climáticas, e as questões sanitárias e de saúde, né? Como que assim, a manutenção dos biomas e dos ecossistemas, ou a sua degradação, né, está associada a epidemias e pandemias, né? Quais que são os riscos que estão colocados para o curto, médio prazo que a gente vive hoje, e fazendo essa relação entre questões sanitárias e saúde com a degradação ou conservação do meio ambiente. E, por último, me chamou a atenção, desses 4 eixos que o senhor apresentou agora, que a soberania alimentar, ela aparece no 4º eixo, que está mais ligado ao desenvolvimento social. E aí, eu acho que ela deveria ser tratada, talvez, como uma questão mais estratégica. Não sei se seria o caso dela estar no 3º eixo. Por quê? Hoje a gente tem uma necessidade de importar alimentos como arroz e feijão, que são a base do prato, né, do que a gente come no Brasil, essa cultura alimentar. E a gente precisa importar essas coisas hoje, né? Então, eu não sei se a soberania alimentar ela não entra nesse rol de questões de setores estratégicos, né? Produzir os alimentos que são consumidos no mercado interno, e eu diria até mais, se não seria o caso de ser tratado como um eixo transversal, porque, além disso, seria um eixo que favoreceria a industrialização do setor agroalimentar, também a posição do Brasil como exportador de alimentos, né, que acho que faz parte do 1º eixo, essa questão, né, de áreas onde a gente tem protagonismo, tem liderança, né, no mundo. Então, seriam essas questões aí, algumas reflexões que eu fui fazendo ao longo da sua fala, agradecendo mais uma vez sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, e aí a gente fecha um bloquinho, tá? Fernando? Oi, bom dia, professor. Muito obrigado pela palestra. A minha fala é sobre o negacionismo. Você repetiu várias vezes sobre esse assunto, porque ele é um fato na nossa sociedade, né? E eu tenho uma impressão, uma teoria que ele faz tanto sucesso porque as pessoas não conhecem, não têm conhecimento sobre o que é sustentabilidade, sobre o que é ciência, e por falta de atração, por falta de ser uma coisa mais palpável, mais palatável, vamos dizer assim, para a juventude, principalmente, para muitos adultos também, que simplesmente aceitam o negacionismo por não saberem qual que é o lado correto para saber. Eu falo isso porque tive alguma experiência em educação ambiental, que dentro de sala de aula você perguntava para uns alunos de Fundamental 2 e a grande maioria, mais da metade, não sabia, não se interessava e não queria nem saber também. Então, como que a ciência poderia se aproximar mais dessas pessoas
tanto jovens como adultos, para divulgar esse conhecimento, para que elas, quando o negacionismo não tenha tanto sucesso. E eu sei, porque eu também tentei escrever um livro há um tempo atrás, ele chama Instruções Gerais para uma Boa Conversa sobre Mudanças Climáticas. Queria exatamente falar isso, né? Deixar as pessoas terem assunto para conversar e entender e tal. Mas eu percebi no segundo, terceiro capítulo que estava chato pra caramba, então estava um negócio assim. Eu falei, ninguém vai ler isso aqui porque é muito técnico. E como a gente consegue tirar essa técnica da ciência, mas só que não dá para tirar, logicamente, né? Então, eu acho que isso é um assunto que me incomoda bastante. Eu tenho uma segunda pergunta também, qual o limite do pesquisador com inteligência artificial? Eu sei que é uma coisa nova e ninguém, assim, estamos sem bases, tanto os alunos, como professores, como instituições, né? Mas se o senhor já tem a sua opinião sobre esse assunto e em que limite isso deve ser tratado, em que limite ele deve ser criminalizado, não, ele deve ser combatido. Só isso. Ok, pessoal, então, seguindo essa proposta que eu fiz, né, eu vou devolver a palavra para o professor Galvão, né, para ele comentar aí essas perguntas, e depois a gente retoma para o segundo bloco de questões. Nós já temos 4, 5 aí formuladas ou pessoas aguardando. Professor Galvão, fica à vontade aí para comentar essas questões. Bom, muito obrigado pelas perguntas, né? Eu tomei nota, espero que tenha tomado nota correta para ver os pontos, né? Primeiro, a Marie-Madeleine, as perguntas dela são mais a questão do apoio ao Instituto Científico do Estado de São Paulo. Melhor dizendo, a política científica do atual governo do Estado de São Paulo, né? Esse é um problema que precisa ser estudado, analisado em seus detalhes, né? Primeiro, lembrar que o governador atual, ele colocou como secretário de Ciência e Tecnologia um pesquisador altamente respeitado, o professor Varran, que é ex-reitor da Universidade de São Paulo, né? Então, uma pessoa que tem um diálogo com a academia, então, num certo ponto, foi na direção correta, né? E também, do ponto de vista do Estado de São Paulo, da pesquisa mais básica, a FAPESP aplicada, não tem faltado recursos, tem mantido. Teve uma tendência, eu acho, de ataque à FAPESP, mas que foi não é rejeitada, é lutada contra pela academia, pelas universidades. Então, eu vejo a atuação do Estado de São Paulo com relação a algumas bases científicas, principalmente a FAPESP e as universidades, positiva nesse governo. O que eu vejo negativo que aconteceu, que chegou a mim, não só no CNPq, mas na Câmara Federal, o problema dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, né? Inclusive, tivemos uma representação que nos propôs, talvez por falta de conhecer, um projeto de lei que evitasse que fossem desmontadas estruturas científicas importantes, tradicionais do Estado de São Paulo. É claro que é uma pretensão que não é possível, né? O governo federal não pode atuar sobre o Estado dessa forma. Mas a maneira mais forte de atuar, isso é um problema, eu estou falando, eu, Maria, eu aposentei-me com 52 anos de trabalho na Universidade do Estado de São Paulo. Universidade de Campinas primeiro, a Universidade de São Paulo depois. E aí, primeiro, eu faço um meia-culpa nosso das universidades. As universidades paulistas, Unesp, Unicamp e USP, nunca deram muita atenção para o Instituto de Pesquisa. Nunca teve uma interação que eu sempre achei que deveria haver, porque na Unicamp eu respeitava muito o Instituto Agronômico de Campinas, eu conversava e então, inclusive, os salários dos pesquisadores dos institutos de pesquisa nunca foram, não foi só nesse governo atual do Estado de São Paulo, nunca foram
houveram flutuações, mas nunca foram igualados ao dos professores, né? São carreiras paralelas, mas nunca foram. Então, a situação dos institutos de pesquisa tem sido oscilatória ao longo dos anos, né? Eu não sei exatamente quais foram os motivos que o atual governo resolveu fazer fazer a montagem. A questão do Instituto Ambiental foi importantíssima, chegou a mim no Congresso, já tinha chegado no CNPq. Mas a atuação, Marie, tem que ser dentro da atuação dentro do próprio Estado de São Paulo. Então, você veja, nós temos uma das pesquisadoras mais importantes, uma das representantes, deputadas estaduais, mais importante na defesa do meio ambiente, agora ela é candidata federal, né? Foi a Marina Elou, que tem trabalhado muito, e eu também estive visitando o Instituto em Sorocaba também, e outros, né? A atuação tem que ser dentro do Estado de São Paulo. Eu até fiquei um pouco surpreso com esse desmonte, porque o primeiro princípio não se deve desmontar coisa que está funcionando bem. Esse é o primeiro princípio que todo pesquisador tem. Fiquei surpreso porque, independente de ideologias, o governador Tarcísio ele é muito bem formado, engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado, etc. É a pessoa que sabe o que é ciência, né? Eu não sei se foi decisão dele ou influência de quem, mas eu não estou muito familiarizado, mas a luta realmente tem que procurar, e talvez, eu acredito que os membros dos institutos de pesquisa deveriam fazer, como nós fizemos na ABC, na eleição passada do presidente, um documento aos candidatos a governador no estado de São Paulo e aos representantes, aos deputados estaduais. Ele fazer um documento bem profundo, bem citado, etc., né? Para não só de resgate, mas para que na próxima gestão não ocorra mais isso. Eu não, agora, nesse governo, não vejo como alterar muito. Então, teriam que se organizar, fazer um documento contundente. Inclusive, eu não vi nessa... Eu posso estar errado no que eu falo, mas não vi, até perguntei a um deles, Marie, eu não vi uma interação desses membros, forte desse membro, com a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Não vi um documento conjunto. Eu não sei, quer dizer, essas coisas, Marie, tem que ser lutada politicamente, não tem jeito. Não tem lei, tem que botar os representantes. Eu acho que esses pesquisadores deveriam ter uma articulação muito forte, inclusive envolvendo a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Bom, o Henrique Duval faz várias perguntas. Primeiro é simples, né? A captura de carbono, quando as aves estão crescendo, é maior, mas é claro que a ave, estando ainda vivendo, pelo processo da fotossíntese, continua absorvendo carbono, né? Durante o dia, enquanto faz a fotossíntese, ela continua absorvendo carbono. Um pouco menos, mas você veja uma árvore crescida na Amazônia, se não me engano, é da ordem de 70% de sua massa é carbono. Então, a crescida, para crescer, absorve mais, mas no processo de fotossíntese, né, continua, e as folhas que caem colocam esse carbono no solo, né? Por isso que a queimada é preocupada, né? A divulgação, a degradação do meio ambiente e saúde, esse é um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos, né? Porque tem vários trabalhos feitos, inclusive, por um grupo do INPE, né, que mostra a questão da degradação com o crescimento de patógenos, né? Então, tem grupos muito fortes estudando isso, inclusive a Fiocruz da Amazônia fazem estudos e tem estudos mais avançados. Eu esqueci-me agora o nome do pesquisador, que é muito citado, mas que eles já fazem estudos para o futuro, se aumentar a degradação e desmatamento na Amazônia, quais são os patógenos que nos vão afetar mais brevemente, né? Isso realmente é uma grande preocupação, e quando eu vejo falar sobre políticas públicas, fora o Ministério do Meio Ambiente, ainda quando estava com Marina Silva, está também com Capo Bianco, da mesma direção, eles chamam atenção. Mas, como tu bem disseste, isso é um problema transversal, e eu não vejo outros setores do governo falar tão fortemente sobre essa questão, que é extremamente preocupante. A questão da soberania alimentar, né? Aí precisa tomar um pouquinho de cuidado com o que falaste, Henrique.
importação de arroz e feijão. Realmente, o governo, eu acho que no ano passado, permitiu um aumento através do Conab, um aumento de uma importação de arroz de 1 milhão de toneladas. Mas foi afetado pela enchente no Rio Grande do Sul. A enchente do Rio Grande do Sul destruiu muita coisa. Isso não é uma coisa que tem sido historicamente verdade. Ela flutua dependendo de questões climáticas e econômicas, né? Então, essa importação foi feita por isso. O feijão também varia com questão ao efeito do El Niño, principalmente no Nordeste, que produz muito feijão. Agora, essas questões da soberania alimentar, etc., precisa separar um pouco, quando nós falamos sobre isso, Henrique, do que é ação do governo, ação executiva, o que é pesquisa e desenvolvimento. Então, na estratégia que nós estávamos falando, estratégia nacional de pesquisa e desenvolvimento, aonde nós vamos nos concentrar. Não são todas as soluções para todos os problemas do Brasil, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar com a pesquisa e desenvolvimento para aumentar a produtividade e nos concentrar naquilo que nós somos falhos, né? É claro que tem que ter ações do governo, fortalecimento também da agricultura familiar, que é muito importante na produção de feijão. O Fernando Brígido, ele acrescenta a questão, né, como divulgar o conhecimento. Olha, isso realmente é muito difícil, Fernando. Eu entendo todo o esforço de fazer a ciência se aproximar mais do público, né? E eu vou te dizer, eu tive muito envolvido ainda quando era no Instituto de Física, principalmente com o professor Ernesto Hamburger, que fez a Estação Ciência no metrô em São Paulo, antes eu não estava no metrô, né? Eu não sei, Fernando, se livros ou muito documento ajuda muita coisa, certo? Porque o que acontece, qual é o problema fundamental? Ele está muito mais básico, na minha opinião. É a questão do nosso ensino, principalmente ensino fundamental e ensino médio. E muito desses erros do ensino se deve não só aos governos, mas, infelizmente, aos nossos próprios colegas de pedagogia e quando fazem as formulações de política de ensino. Se tu leres a Base Nacional Comum Curricular, todo aquele documento enorme, não há em todo documento nenhuma menção específica a laboratórios de pesquisa, a laboratórios de ensino nas escolas, públicas ou privadas. Eu, como morei no exterior e tive filhos educados também no exterior, eu via muita diferença das escolas brasileiras para lá. Embora nós tenhamos agora, na nova estratégia, aumentado o tempo nas escolas, aonde se aprende mesmo, Fernando, a importância da questão ambiental, mas também a questão da ciência, é em laboratório. É o aluno ir lá e abrir a barriga de uma rã e ver como funciona, é como plantar uma árvore e acompanhar como cresce. E há exemplos positivos no Brasil, né? Eu visitei uma escola em Recife, um grupo muito interessante, Universidade Federal de Pernambuco, que vai nas escolas públicas, vê onde tem área, e faz plantio de hortas comunitárias, de planta, etc. É mais por exemplo do que por livros, honestamente falando. Nós temos que trabalhar em exemplos, atuar fortemente para esse contexto. Eu, por exemplo, eu voltei agora, esse final de semana, eu estive em conservatória no Rio de Janeiro, vendo aquela cidade pequena da Serenata. Fiquei encantadíssimo de ver crianças jovens, todos aprendendo instrumentos na prática, dando concertos, etc. Não lendo livro, que a música é importante para a sua formação, mas fazendo. E o amor pelo meio ambiente, o amor pelo desenvolvimento sustentável é fazendo, não é lendo. Nós temos que ter cada vez mais atividades incentivando isso daí. E, finalmente, a pergunta que fizesse, como estabelecer o limite de IA para pesquisador? Não sei. Eu ainda estou a aprender coisas de IA. Essa questão de IA é seríssima. Inclusive, no CNPq, quando eu estava saindo, começamos a discutir a atual gestão, o professor Olival Freire deve estar estudando, nós até hoje não sabemos direitinho como levar em conta
a utilização de inteligência artificial quando um pesquisador, por exemplo, formula um projeto numa chamada do CNPq. Essas coisas ainda estão muito em estudo. Não só no Brasil, viu? Eu era um representante do Brasil no CERN, que é o maior laboratório mundial de pesquisa em física avançada, e eles também têm dúvida lá. Nós não temos, na minha opinião, um parâmetro de referência para estabelecer limites com relação ao uso de IA. Obrigado, professor. Podemos fazer uma segunda rodada. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra, então, para a Andréia. Só um minutinho, acho que está abrindo a câmera agora. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o professor Ricardo, professor Baroni, pela oportunidade, a Uniara também. E quero agradecer, senhor Ricardo, pela defesa que o senhor fez na integridade científica, principalmente no nosso episódio lá em 2019, em relação à Amazônia. Imensa gratidão, viu? Obrigado. O senhor não faz ideia o tanto que nós devemos ao vosso posicionamento. A minha pergunta é mais voltada para a nossa área, né? Para o que nós estamos estudando. Eu queria saber como que o senhor vê hoje o equilíbrio, se possível, né? Entre a autonomia das instituições científicas e a pressão política que nós estamos vivendo na produção e principalmente na divulgação dos dados ambientais e climáticos no Brasil. Essa é a pergunta, né, André? Eu vou passar, então, para o Luciano, né? Acho que eu estou juntando em bloquinho. Luciano. Bom dia a todos, bom dia, professores, parabéns, professor Ricardo, pela palestra. O senhor falou durante a palestra sobre essa questão do negacionismo na ciência, né, e nos alertou quanto a isso, né, e o senhor disse que independente da ideologia política, de direita ou de esquerda, a gente precisa pensar nessas questões da integridade aí científica. Mas acontece que a gente está, de fato, em ano eleitoral, né, os candidatos estão aí, o debate está posto, nós sabemos exatamente, nós sabemos, assim, qual que é o debate de cada um desses candidatos, e daí eu fico me perguntando, né, porque eu fiquei preocupado com essa questão e todos esses retrocessos que nós tivemos em governos anteriores com relação a essa questão do negacionismo, qual que deveria ser o papel da CAPES e do CNPq, dessas duas instituições muito importantes, nesse momento político que a gente está vivendo, com a possibilidade de mudança e de ruptura do que vem sendo feito e reconstruído nesses últimos 4 anos, daquilo que eu já percebi que modificou. Então, qual que seria o papel, o senhor pensa que seria o papel do CNPq e da CAPES para que não haja retrocessos nesse processo? Obrigado, Luciano. O Walter. Oi, bom dia a todos, né? Gostaria de parabenizar ao professor Ricardo Galvão, cientista, né, deputado, ao Baroni também, né, pelo convite. E minha dúvida é a seguinte, né? O IPCC já aponta que o aquecimento global é inequívoco, né? Não tem mais como questionar, e a principal fonte é a fonte antrópica, né? Que são os gases do efeito estufa, e que se nós passarmos de 1,5 grau, as consequências serão catastróficas, né? E nós tivemos o ano de 2024, o ano mais quente do planeta, e ultrapassamos já esse valor. E o que eu me pergunto, sem a dúvida, né, teve o lançamento do Plano Clima, né,
2025, 2026, Plano Clima do Brasil, fazendo uma leitura, observe-se que os países, né, menos desenvolvidos e as pessoas com maior vulnerabilidade, né, socioeconômica, são os que vão ser mais afetados pelos extremos climáticos e pelos eventos climáticos extremos. Eu gostaria de saber quais são as políticas públicas do governo do Estado de São Paulo para fazer com que haja a justiça climática e tente diminuir esse racismo climático, né, que é imposto pelas mudanças climáticas. Obrigado, Walter. Professor, eu vou ler a pergunta do Gilberto e aí a gente fecha mais esse bloco, tá? O Gilberto pergunta, considerando a descrição que a política moderna e o mundo como um carnaval gerido por algoritmos que exploram o caos, como a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento pode blindar as instituições brasileiras e garantir a nossa soberania informacional diante de atores que lucram com a desinformação e a fragmentação social? O Baroni, podia repetir outra vez? Eu fiquei meio perdido no que ele falou. Eu li. A pergunta é, diante de toda esse controle, né, que as big techs e através dos algoritmos exercem, inclusive sobre a política, né, mas também em outros aspectos, como que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento pode criar mecanismos, né, de blindagem das instituições e também podem favorecer essa soberania informacional do país, né, diante desses atores econômicos que já não são só atores econômicos, né, que têm também atuado fortemente no campo da política, né? Agora eu entendi, deu tempo de tomar nota. Pois não, vamos... Pode retomar. Bom, então vamos responder, se eu tomei nota corretamente aqui, deixe-me só colocar vocês para estar vendo aí. A primeira foi a Andrea Bertocchi, né, que a questão da autonomia científica e divulgação de dados, principalmente, né, ela falou principalmente da questão ambiental, mas também envolve também outras divulgação de dados. Tá? E na tua resposta, Andréa, e também um pouco nas colegas que fizeram, que sempre nós temos uma ansiedade muito grande de garantir que algumas coisas sempre funcionam bem, sabe? Então, eu gosto aí de colocar uma coisa que meu avô sempre me falava, certo? A única forma de você garantir uma coisa sempre aconteça como você quer é lutar sempre. Não tem nenhuma escritura que vai te garantir para sempre. Certo? Primeira coisa é que a comunidade científica tem que estar alerta para orientar sempre. Então, vamos falar de divulgação científica, por exemplo. Né? Vou botar exatamente o caso que menciona a divulgação de dados e questões climáticas. Todo mundo sabe, foi mencionado pelo Baroni na história, o embate que eu tive com o presidente Bolsonaro. Mas isso aconteceu também no governo Lula. Então, em 2008, se não me engano, o governador Blairo Maggi, em Mato Grosso, né, também muito envolvido com as questões com o agronegócio, disse que o resultado de desmatamento no Mato Grosso, que já entrando bastante na Amazônia, do INPE estava errado por interesse escusos, vamos dizer assim, do INPE. Ele conversou com o presidente Lula, e no começo o Lula deu até uma declaração no jornal, concordando com o governador Blairo Maggi. Então, por isso que eu gosto de tirar um pouco de ideologia política dessas coisas. Só que, na ocasião, nós tínhamos uma grande ministra, a ministra Marina Silva. Ao invés do que fez o ministro Marcos Pontes, no meu caso, que simplesmente ignorou o fato, não falou nada no começo, a Marina imediatamente tomou a coisa, foi lá, pediu
ao presidente uma reunião com ele, com o governador Blário Maggi e com o diretor do INPE, então, um grande amigo, o doutor Gilberto Câmara. Fizeram uma reunião no Mato Grosso, e aí, imediatamente, na discussão que ia para lá e para cá, Marina propôs a coisa correta. Falou assim, não vamos fazer um sobrevoo nas regiões onde o governador falou que não houve desmatamento, o INPE faz, e vamos confirmar os dados. É assim que se acha. Certo? E aí voaram, é claro, toda a argumentação de Blário Maggi caiu por terra, e o presidente Lula reconheceu e ajudou muito. Então, essas coisas, Andréia, toda vez que houver questionamento ou ataque à independência acadêmica, não só nas universidades, institutos de pesquisa, temos que agir. E a comunidade científica tem que ser muito forte com relação a isso. Certo? Eu duvido, mesmo que se escreva em lei que ela tem sempre independência, na verdade já está em lei, está na Constituição. A autonomia das universidades está na Constituição. Não tem muito mais o que fazer sobre isso. Essa é uma luta constante, André. Eu quero lembrar a vocês que isso é histórico. Né? Já nos tempos remotos, em Alexandria, tinha a grande matemática, uma mulher, Hipátia, que era matemática e física, né? Que sabia, astrônoma também, e que tinha muita interação com comunidades acadêmicas, vamos dizer, naquela época, não vou fazer científica, né? E levantou ciúmes do governo de Alexandria. Né? E aí atacaram, dizendo que estava falando, enganando o povo e tudo. Vocês, quem leu a história, sabe, ela foi arrastada pelas ruas de Alexandria e queimada. Então, esse embate entre ciência e poderosos, principalmente políticos, sempre houve, e sempre vai haver. Então, a única coisa que podemos fazer é a comunidade científica estar junto com as associações, e nisso eu sou muito grato à Academia Brasileira de Ciências, à Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que bastou o Bolsonaro falou e imediatamente já ligaram e já vieram em meu auxílio. Né? É isso que tem que ser feito. Eu não sei que medida poderia ser feita além do que já existe na Constituição e lei para evitar essa intervenção. É lutar contra quando isso ocorrer, e fortemente. Luciano Gimenez falou qual o papel da CAPES e do CNPq nesse momento político para que não haja retrocesso. A resposta é simples, Luciano, politicamente nenhum. A CAPES e o CNPq são agências de fomento, e desde 1951 sobreviveram o regime militar e sempre tiveram posições firmes, mas não politicamente. Toda vez que a ciência tenta ter uma ação política, é um fracasso total. O que o CNPq tem que ter lembrem-se sempre que CNPq e CAPES, o que são CNPq e CAPES? Quem que forma o CNPq e a CAPES? São os membros dos seus conselhos. Os membros são mais importantes até que os seus presidentes. Vamos lembrar no governo Bolsonaro, né, os presidentes que a CAPES teve. Foram terríveis, né? Mas teve luta da comunidade científica. E tivemos retrocessos, sim, no governo Bolsonaro, principalmente com relação à CAPES, não tanto com relação ao CNPq, fora a redução de recursos. E a CAPES e o CNPq se precaver com isso, entrando agora nesse ano científico, ou seja, favorecendo um candidato, qualquer coisa, isso de jeito nenhum. Fora disso, não façamos isso só afeta instituições que sempre foram muito tradicionais para o país. No governo militar, vamos falar antes do governo militar. No começo do CNPq, quando nós tivemos o grande cientista físico americano David Bohm, que foi perseguido pelo marcatismo nos Estados Unidos, e o passaporte dele foi confiscado, o CNPq, junto com o professor Mário Schemberg, fizeram a grande coisa de trazê-lo para o Brasil. O CNPq deu bolsa, ajudou para que ele tivesse passaporte brasileiro para vir aqui. Ações assim, sim, mas com precaução eu sou contra. Se foi essa a tua sugestão. O Walter, ele falou sobre o aquecimento global, né? O plano clima e as políticas. Aí ele trouxe para o estado de São Paulo, principalmente a questão dos mais afetados
serão os mais pobres os países menos desenvolvidos. Por exemplo, nós sabemos que a Indonésia e também o Paquistão tem, em questão de enchente, tem sofrido com as mudanças climáticas quase 10 vezes mais um cidadão desse país, mais qualquer cidadão europeu, por exemplo, né? E isso realmente é uma grande preocupação. Eu não vejo no estado de São Paulo, eu posso estar errado, pode ser falta de informação, não vejo no estado de São Paulo uma política forte com relação à resiliência dos efeitos do aquecimento global. Vejo no governo federal. O governo federal fortemente começou já, o primeiro governo da presidente Dilma, né, com a criação do CEMADEM, que agora está em São José dos Campos, para fazer o estudo das cidades que estivessem mais afetadas por efeitos da mudança climática, desastres naturais, etc. E hoje, nesse governo, o governo Lula está colocando recursos enormes no CEMADEM para que nós ter mais cidades monitoradas e estudos preventivos com relação aos efeitos de mudança climática. No estado de São Paulo, como eu não gosto sempre de fazer só críticas, no estado de São Paulo, o que positivo fez o governo Tarcísio agora foi aumentar o número de radares meteorológicos, aumentando muito a compra de radares meteorológicos. Eu acabei de visitar um perto de Salesópolis, né, que já existia, a rede disso. Mas se ele está tomando providências para prevenir, ou ter medidas preventivas com as populações que serão mais afetadas, eu não sei. Provavelmente não. Igualmente, o Gilberto falou sobre a questão de controle das Big Tech, sobre as políticas, até para dar a soberania informacional do Brasil. Ou pergunta difícil. Essa é uma pergunta realmente difícil. Eu não sei que estratégia nós podemos ter. Temos no Congresso, tem proposta do governo, a questão de estudos, regulamentar a questão do uso da inteligência artificial. Agora, eu, honestamente, sendo muito claro e objetivo, eu vejo sempre com dificuldades, aquilo que eu mencionei, quando tem leis que tentam barrar alguma coisa, porque esse pessoal é tão rápido e muda tão fortemente, quando a lei é aprovada já tem novas maneiras de fazer essas coisas. Outra vez é uma questão de um controle contínuo disso para que nós tenhamos a nossa soberania. O governo criou, e vamos incentivar o governo Lula já no ano passado, né, criou a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Estamos investindo grandes recursos nisso. Nós temos exemplos muito positivos, né, como o Porto Digital em Recife, está investindo em inteligência artificial, e temos agora recursos, chamadas do CNPq e também da CAPES, para estimular cada vez a criação de conhecimento, né, e tecnologias novas nas quais nós tenhamos o domínio soberano. Então, a única maneira que eu vejo isso, mais do que lei, é investir em formação em institutos de pesquisa para que nós desenvolvamos no Brasil tudo que nós citamos dessa área digital. Lembre-se que nós temos no Brasil uma deficiência da ordem de 100 mil especialistas em tecnologia da informação. Então, mais do que lei, investimento em formação de pessoas e novos institutos. Obrigado, professor Ricardo. Nós não temos ninguém com a mãozinha levantada ou com a mão levantada, né? A mãozinha, porque é o que aparece aqui, né? E eu estou tentando ver aqui também no chat, mas também no chat não temos questões, né? Obviamente, a Madeleine está pedindo a palavra. Eu vou passar, então, para ela. Eu não estou observando nenhuma outra coisa aí. Madeleine. Por favor, é a observação que eu gostaria de fazer, e em complemento ao que o professor Galvão falou,
com relação à questão da ciência, o Ministério da Ciência em nível federal e a Secretaria da Ciência em nível estadual, e acrescento a questão da Secretaria de Infraestrutura, Logística, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística no estado de São Paulo. Infelizmente, a pesquisa ambiental, ela está separada totalmente da Secretaria da Ciência e foi acoplada com a infraestrutura e logística. Talvez a questão resida nisso, professor, quanto à falta de apoio à pesquisa científica ambiental no estado de São Paulo. Quer dizer, ela ficou concentrada com duas atividades que até comprometem o meio ambiente. Enquanto a ciência está atuando muito bem no nível da Secretaria da Ciência, conforme o senhor até explicou, né? O meio ambiente está desfocado como atuação de políticas públicas, né? O que o senhor acha, professor? Então, Madalene, essa questão, inclusive no documento que eu recebi, ela é mencionada, e isso realmente é uma colocação que não está correta, né? Mas, outra vez, a luta tem que ser uma luta política dentro do Estado de São Paulo, porque nós tivemos exemplo passado. Lembre-te que antes já no governo Bolsonaro, né? Foi no governo Bolsonaro, não, no governo Temer, se não me engano, né? Nós tivemos a junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicações. Isso sempre pode acontecer. Toda vez que se fala em redução de secretarias nos governos estaduais ou de ministérios dos governos federais, sempre pode acontecer. Não tem lei que evite isso, porque eles têm a prerrogativa de fazer isso. E a solução é a luta política. Sim. No caso do Ministério da Informação, né, isso daí caiu na mão do ministro Kassab, né, que, quando ele foi nomeado, caiu na mão do ministro Kassab, essa questão, e não foi muito resolvida na época. Na verdade, o Ministério da Comunicação não afetou tanto no final. Mas a política, a resistência da comunidade científica foi enorme. E é isso que tem que ser feito, não tem outro jeito para evitar. A secretaria, sempre alguém fala, o pessoal mais que acha que se gasta muito com o ministério, etc., reduzir ministério, etc., só que eles não dizem quem que vai fazer o serviço e como, né? Eu sempre chamo a atenção sobre isso, né? Quem que vai fazer o serviço e como. Então, infelizmente, se isso está acontecendo, a luta é política, não tem jeito. É o que está acontecendo mesmo. É uma luta brava. Obrigada. Não. Ok, pessoal, não registrei aqui ninguém mais. Já são quase 11h30. Nós tivemos, então, portanto, quase as 2 horas aí previstas mesmo, né, para o nosso seminário de integração. Eu vou dar a palavra aí para o professor Ricardo, professor, poder fazer as considerações finais, se quiser comentar mais alguma coisa, né? Já de antemão, agradecendo a sua presença, né, a sua colaboração e trazendo aí seu conhecimento, sua perspectiva muito útil para o contexto aqui do nosso programa. Professor, sua palavra. Muito obrigado, Baroni, pelo honroso convite. Foi uma satisfação falar com vocês. Gostei muito das perguntas. E as perguntas que colocaram são perguntas que estão na mente de praticamente todos os membros da academia, os pesquisadores no Brasil, né? E eu insisto muito que nós temos que continuar na questão das políticas públicas, embasamento em conhecimento científico. Nós estamos agora no cenário da economia do conhecimento, né? Não sei de quantos de vocês já têm tomado notícia dessa questão, né? Mas nós temos que ter um congresso forte. É claro que no congresso, quero chamar a atenção para não criticar, encontrei colegas agora na Câmara, mesmo não sendo cientistas,
que trabalham muito pelo desenvolvimento da ciência nacional, né? Não são cientistas, mas que têm uma visão distanciada de outros negacionistas muito fortes para a questão do desenvolvimento. Uma que eu posso citar, que me ajudou muito quando eu fui o relator, aliás, vou colocar mais o relator, o projeto de lei que permite aos pós-graduandos contarem tempo para a aposentadoria, a deputada Jandira Fegali, a deputada Alice Portugal, e também, por incrível que pareça, tive alguns colegas de centro e de centro-direita mesmo que entenderam a relevância desse projeto. Então, o que nós devemos evitar sempre, nós cientistas, é quando tem alguma coisa, reagir imediatamente ideologicamente. Nós temos que reagir com o conhecimento científico, avaliar bastante a questão do ponto de vista de conhecimento científico, o melhor que é, e depois, é claro, associar a nossa ideologia que nós todos temos. É isso que eu espero da comunidade científica. Obrigado, professor. Eu já estou encaminhando para o encerramento. Nós tivemos, no nosso seminário hoje, a presença de mais de 60 pessoas online. Isso era mais ou menos esperado, considerando junto dos pós-graduandos do programa. Alguns professores acompanharam o tempo todo, né? Queria agradecer ao professor Galvão pela sua colaboração, sua disponibilidade. É realmente uma referência no mundo acadêmico, mas também como representante, né? Como uma liderança, como uma voz importante da comunidade científica brasileira e paulista também, né? No Congresso Nacional e no espaço público brasileiro, tá? Então, eu estou encaminhando aqui para finalmente. O professor Guilherme, de fato, não pôde estar conosco. Eu acho que vocês já fizeram toda a listagem aí, isso fica registrado aí, né? Presença e tal, né? E eu agradeço a todos. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente o professor Ricardo Galvão, né? Por estar conosco aqui. Foi uma palestra muito importante e eu acho que um debate muito bom também, né? Que pudemos ter aqui nesses momentos aí na segunda parte do nosso seminário, tá? É isso aí. A Andréa quer falar alguma coisa? Passo a palavra, Andréa. Sim, por gentileza, professor Luiz, se puder reforçar o envio do PDF disponibilizado pelo professor Ricardo, nós agradecemos, que eu acredito que será de grande valia. O professor disse que ia mandar um PowerPoint. Eu tenho a impressão que o PowerPoint PDF saiu cortado, né? Isso. Enviando o PowerPoint, eu disponibilizo, eu vou mandar para a secretaria e a secretaria disponibiliza para vocês